Graças a Deus. Quem achou aí a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 4 e versículo 24? Quem achou diz amém. Amém. Todos juntos. Então cessou a obra na casa de Deus. Interessante que só vamos falar isso. Diga assim para o teu irmão: então cessou a obra da casa de Deus. E que estava em Jerusalém e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Diga para o teu irmão assim: vitória. Vitória. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ainda tem profeta aqui? Ainda tem profeta aqui? Então diga assim: e Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome de Deus de Israel lhe profetizaram. Então se levantaram quem? Jorobabel, filho de Satiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os... Diga assim: a casa vai se levantar se tiver profeta também para ajudar. Amém? Curva a sua cabeça, amado Jesus. Eu te apresento, Senhor, a minha vida, e que eu possa transmitir esta palavra ao coração dos teus filhos, e que nós venhamos ter entendimento, e que nós não venhamos parar na tua casa, mas que venhamos ser profetas e dizer e profetizar que a obra vai continuar. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Fica conosco, Senhor Jesus. É tudo que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomai o vosso assento em nome de Jesus. Eu gostaria que você lesse para mim Esdras, capítulo 4, versículo 24, quando nós vemos que Jerusalém totalmente desobediente à obra do Senhor, ao ponto de que a obra foi parada por causa de pessoas que não gostam de ver a obra de Deus crescer. Mas Deus levanta profeta e diz: ela não para, porque a obra não é minha, mas a obra é do Senhor Jesus. Pode deixar, filho, pode ler, em nome de Jesus Cristo. Assim o trabalho ficou parado até o segundo ano de Dário, rei da Pérsia. Mas havia profetas em Jerusalém e Judá naquele tempo, Ageu e Zacarias, filho de Ido, os quais trouxeram mensagens de Deus de Zorobabel, filho de Zeatiel, e a Jesuá, filho de Josadaque, animando-os e começarem a construção. Assim eles fizeram e os profetas os ajudaram. Amém, irmãos? Então entendemos que nós somos o que? Casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nunca podemos deixar, jamais, que a obra de Deus pare, não aqui, mas nas nossas vidas. E existem momentos em que nós olhamos para um lado, para o outro, e precisamos levantar a nossa mão e acreditar na palavra de Deus, porque ela é verdadeira profecia. Aleluia. E eu, graças a Deus, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo no capítulo 5 de Esdras que Deus levanta 2 profetas e profetiza, levanta homens e diz: esta obra não para, porque parou para o homem, mas vai continuar, porque sou eu que levanto. Amém. Aleluia. Antes de entrar no assunto, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Como é que está a obra aí na sua vida? Está tudo bem? Pastor, como é que está a obra aí na sua vida? Como estamos fazendo a obra de Deus na nossa vida? Hoje, parece que fazemos aquilo que nos agrada, aquilo que é bom para a gente. E se o culto não tiver do meu agrado, eu pego a minha mochila e vou embora. Se as coisas não estiverem do jeito que eu quero, eu levanto a barraca e vou embora. A casa é sua. Você se manda. Quem manda em você? Então você é um rebelde. E era isso exatamente que aconteceu com Jerusalém, Israel. Israel ficou desobediente. Deus manda fazer, eles fazem tudo errado. É o ponto que agora a sua casa ficou totalmente parada, porque se levantou-se alguém no meio do caminho. Eles estavam todos animados a levantar o templo, até que chega alguém e impede deles continuarem. Aí eu pergunto mais uma vez: como está a tua casa? Está tudo bem? Estamos fazendo a obra de Deus por amor? Diga assim: por amor.
Ou estamos fazendo a obra de Deus para agradar alguém? Ou estamos fazendo a obra de Deus para chamar a atenção de alguém? Ou estamos fazendo a obra de Deus simplesmente porque o pastor mandou? A obra de Deus não pode parar na minha e na sua vida. A igreja só vai crescer se a obra de Deus crescer dentro de você primeiro. Não adianta virmos para a igreja se a obra de Deus está morta dentro de nós. Tem pessoas que têm feito a obra para se aparecer, mostrar serviço, e Deus não está interessado nisso. Deus quer que você o ame de corpo, alma e espírito. Aleluia. Então eu te pergunto, por que é que a obra de Deus cessou em você? Pastor, devido às circunstâncias, eu estou parado e eu estou parada. E ao terminar este culto, eu espero que você tome uma decisão de não parar, porque estou vindo como profeta, dizendo que a obra de Deus vai continuar na sua vida. Quantos podem glorificar a Deus? Quem lê a Bíblia conhece a história de Israel. Israel desobedece a Deus. Israel toma totalmente um caminho da desobediência, mas depois que os judeus foram levados e libertos de cativo, eles enfrentaram obstáculos e dificuldades. E quando saíram da Babilônia, Jesuá, filho de Josadaque, e Jorobabel, filho de Sejatiel, eles disseram: nós vamos reconstruir o templo do Senhor. Eles já tinham sofrido tanto, e é nessa hora que a gente passa uma luta que a gente tem que decidir, ou servir a Deus ou abandonar tudo. E é nessa hora que eu quero falar para você, diga assim: a luta não é para me fazer parar, mas é para mim continuar servindo a Deus. Não posso deixar a obra de Deus parar na minha vida, porque se eu parar, a casa de Deus para. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Se a obra de Deus parar na sua vida, você vai chegar aqui e vai encontrar as portas fechadas. Mas graças a Deus, diga assim, mas graças a Deus, que ainda vai ter profeta. Tem profeta aí? Tem profeta? A gente vai saber até o final do culto se tem profeta. Em nome de Jesus, então, quando eles estavam falando sobre isso, o povo estava muito feliz. E agora, então, estava Jorobabel, estava Jesuá, todos fortes. Colocaram ânimo no povo e dizemos assim: nós vamos reconstruir o templo. E é bonito quando alguém diz assim: ei, Deus é contigo, não é? É maravilha, quando pode levantar a mão. Deus tem vitória para você, Deus tem casa, Deus tem casa. Oh, glória, glória, glória. Te converte, meu filho, vai te humilhar, desce no pó. Pastor, pelo amor de Deus. Barão. Queremos só o bom de Deus e o mal não queremos. E aqui estava dizendo que o povo estava tão feliz. O diabo, irmão, quando olha para você feliz, vai fazer de tudo para fazer você parar de sorrir. Parece que o negócio está andando bem. E está andando bem mesmo. E agora estava Esdras, eu creio que até escutei a irmã Maria subindo a escada, cantando o hino, aleluia, né? Oferta ao Senhor, né? E eu dizia assim mesmo, Senhor, subindo e cantando, dando glória a Deus, aleluia. Quem sabe você não abriu a sua boca dentro de casa, então glorifica Ele, porque a obra tem que começar na sua vida. Não é na minha, a minha já começou, tem que começar na sua vida. Parece que temos que esperar todo mundo acender para a gente ficar aceso. A Bíblia diz ainda que o pavio que fumega, estiver fumegando, ele vai fazer de você um tição tirado do fogo. Amém, irmão? Você vai ver. Quando nós lemos a Bíblia, no capítulo 3 de Esdras, do versículo 12 e 13, quem quiser notar, a Bíblia diz que o povo estava tão feliz que de longe se ouvia a sua alegria. E a Bíblia diz que era tanta alegria daquele povo que já não podia nem decidir se eles choravam ou se eles cantavam. Mas a alegria era muita. Irmão, se nós começar a gritar muito aqui, começar a sentir a graça de Deus, vai incomodar a vizinhança inteira. E aí eles vão começar a dizer: aquele povo está maluco. O povo de Deus não está maluco, não. Ele é um povo alegre, porque quem está na sua vida é o Espírito Santo, e ele tem prazer em construir e fazer algo para Deus. Agora Jorobabel, vamos lá, quebrar a língua aí. Jorobabel e Jesuá estavam ali, todos os dois totalmente animados. Diga assim: quando a gente está feliz, quando eu estou feliz. Aquele infeliz, diga assim, vem sempre tirar o sorriso do meu. É assim mesmo.
Crente só é feliz. Você não vai gostar que eu vou dizer. Diga assim, crente. Crente, não é crentes crente. Crente, servindo a Deus. Só é feliz, diga assim, na luta. Por que, pastor? Porque na luta ele ora, ele jejua, ele busca a Deus. Se não tiver, tem experiência, filha. Porque quem tem experiência sabe. Viver com Deus é deserto. Viver com Deus é na prova. Porque quanto mais o diabo luta, mais vitória Deus tem para mim e para você. Se nós olhar para mim e para você, já era para nós estar derrotado. Mas ele levantou porque ainda tinha profeta, ainda tem profeta. E Deus vai levantar profeta e vai dizer: a obra não vai parar na sua vida. E agora então começaram os samaritanos. Olharam para ele, para aquele, a Bíblia, depois você pode ler Êxodo capítulo 3. E a Bíblia diz que os samaritanos foram ali, olharam, porque o povo de Deus, quando quer pegar um negócio, vai. Mas quando quer parar, pelo amor de Deus, nem com carrinho de mão e nem com guincho não vai. Só Jesus na causa. Sabe por quê? Porque a obra de Deus está em desânimo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não deixe a obra de Deus morrer na sua vida. Se estão fazendo você parar, você vai se animar no Senhor. Você vai se levantar e você vai dizer: a obra que Deus continuou na minha vida, ela vai continuar porque Deus me dá força. Mas agora estavam ali os samaritanos, engraçado, que eles não sabiam como chegar para destruir. É sempre assim. Ele chega de mansinho. Os samaritanos chegaram pertinho de Zorobabel e disse assim: a gente pode dar uma ajudazinha para você? O negócio é tão bonito, a igreja está linda, maravilhosa. A gente vai dar uma ajudazinha aí. E aí ele disse assim: Deus não precisa de ajuda. Deus precisa que alguém ou faça as coisas para Deus com amor, dedicação e zelo. Deus não quer que ninguém se apareça, porque toda honra, toda glória é para Ele. E sabe o que aconteceu quando Zorobabel disse assim: escuta, meus samaritanos, não é bom que vocês construam a casa do nosso Deus, mas somente nós. E naquela hora que ele dá um não na cara daquele samaritano, eles ficaram tão enfurecidos que eles disseram assim: a gente vai acabar com essa obra. Tem gente, irmão, que é assim: se você não dá o que ele quer, ele vai fazer de tudo para destruir a obra de Deus. Tem que ser assim, tem que ser assado. Ninguém manda em Deus. Deus é todo poderoso, Ele é Senhor e Ele faz o que quer. E isso, quando eu entendi, eu comecei a entender, e vou dizer aos irmãos, não tenho vergonha de dizer, a cada dia estou aprendendo a andar com o meu Senhor. E eu entendi que quando nós buscamos ao Senhor sem intenção de interesse, sem intenção de machucar, sem intenção de adquirir alguma coisa, o Senhor Jesus dá livramento. Mas hoje, intencionalmente, muitas pessoas se aproximam de você, vão na sua casa, ora com você, lê a Bíblia com você, diz que você é uma mulher de Deus ou homem de Deus, e depois chega ali e te corta. O que é isso, pastor? Esse espírito de samaritano aqui. Deixa eu te ajudar, irmão. Diga assim: a obra que Deus deu na minha vida, é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. A obra que Deus tem na minha vida, é Ele que vai fazer. Sabe o que ele disse? Eu não preciso da tua aliança. Eu não preciso da aliança de você para nada, para crescer. Mas você precisa da nossa ajuda. Você não precisa, irmão. Nós não precisamos de aliança para crescer. Nós precisamos saber o quê? Fazer a vontade de Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, a única aliança que temos que fazer é com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que eu falei para ele: você ama Ele como Ele ama você. Você o ama como Ele te ama. E quando eles falaram aquilo, ele disse: não. Para construir o templo aqui, é nós que vamos construir. Então você fica aí de fora, seu sambalactubi, que tem gente que só tem coisa ruim, né? Só sabe falar mal. Diga assim para o teu irmão assim: devemos ter atitude de servos. E não deixar que ninguém se intrometa no projeto de Deus nas nossas vidas. Deus tem projeto, mas Ele sempre vai arrumar alguém para querer pegar ou tomar posse ou dizer que é seu amigo, mas depois. Diga assim: mas depois. É depois que o negócio aparece. Então agora aconteceu que
eles ficaram muito nervosos e já foram direto para o rei. Rei Artaxerxes chegou lá e disse assim: esse povinho aí, esse povo é perigoso. Que foi? Esse povo aí, quando antes do rei Dário vinha, eles chegaram aí, depois vão tomar posse, não vão pagar os impostos, vão querer fazer uma cidade fortificada, e você vai ficar com dificuldade, Artaxerxes. Aí Artaxerxes, todo ignorante, porque era rico, queria ser rico, vai lá e faz um mandato e diz assim: cessa a obra. Para a obra, embargou a obra de Deus. Parece que o homem tem poder de embargar as coisas. Está fechada a igreja. Ele pode fechar a igreja, mas nunca vai parar a obra de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Ele pode parar a igreja, mas não vai parar você, porque você é a igreja. Quantos podem glorificar a Deus? O homem parou você e disse: ei, você não vai muito longe. Parou para ele, mas para Deus ainda vai ter obra na minha vida. Aleluia. Então agora estava ali, todos eles desanimaram. Olharam para Zorobabel e olharam para Jesuá e disseram assim: e agora? O que a gente vai fazer? Ele disse: vamos ter que parar a obra. 18 anos. 18 anos pararam. 18 anos. Até que Deus, diga assim, até que Deus vem com ânimo. E vai vir com ânimo aqui nesta manhã. Dizendo assim: ei povo! Ei povo! Quem começou a obra na sua vida vai terminar. Entendeu? Você crê que Deus vai terminar a obra na sua vida? O homem quis parar, mas a obra que Deus tem vai continuar. E ele disse assim: Zorobabel, o que é? Escuta aqui, meu filho. Eu quero dizer para você que se eles pararem, eu dou continuidade naquilo que eles pararam. E Deus olhou para ele, olhou para os samaritanos, e todos tentaram parar, mas não conseguiram, porque ninguém pode parar a obra de Deus na sua vida. Diga assim: nem meus inimigos, nem o diabo, só eu posso impedir a obra de Deus. Só você. Se você quiser, você é um instrumento de Deus, uma bomba, uma dinamite na mão do Senhor. O diabo está incomodado comigo, porque já tentou de lá, tentou de cá, e ele disse: esse cara está de pé ainda, porque, irmão, contar segredo para o diabo é tempo perdido. Nunca diga para ele teu ponto fraco, porque é ali que ele vai trabalhar. Ele está tentando achar, em vez de quando ele tenta aqui, lá, e eu estou de pé. Sabe por quê? Porque a minha mente está com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então pode se levantar, e aí começaram. É só você que pode parar a obra de Deus. Eu sei que hoje você veio aqui, mas dentro de você, como está a obra de Deus? Ela está viva ainda? Desde quando você aceitou Jesus, ela está viva dentro de você ou ela está morrendo? Diga assim: o desânimo faz cessar a obra na casa de Deus. Você tem que se animar nesta manhã. Se animar em que sentido, pastor? Com todos aqueles acontecimentos, os judeus ficaram tristes, desanimados, sem força para continuar. E eles esqueceram que eles tinham uma ordem do superior. Aleluia. Em vez de eles terem reagido, lutado, eles deveriam ter ido na presença do rei Artaxerxes e dizer: olha, escuta aqui, quem mandou aqui foi o rei Dário, nós temos aval do rei Dário para isso. Mas eles se acomodaram, ficaram com medo, desanimaram. E agora eu olho para mim, olho para você, eu te pergunto: quantas das vezes nós desanimamos, quantas das vezes nós ficamos sem forças, porque alguém chega para nós e diga assim, essas palavrinhas mágicas, né? Essas são as palavrinhas mágicas. Você não vai conseguir. Para você não tem jeito. É triste quando alguém chega para você e diz: ei, para com esse negócio. Você não vai muito longe. Você não tem capacidade. Você não vai fazer, nada vai dar certo. Desista disso. Olha, está indo para a igreja para quê? Irmãos,
Em nome de Jesus, diga assim: toda arma forjada contra mim será destruída, porque a obra que Deus continuou na minha vida, ela vai ser terminada. Aleluia. Quantos querem tomar posse disso hoje? Sabe por quê? Porque Jesus olhou e disse: vós sois mais do que vencedores. Então quero tomar posse. Hoje eu quero tomar posse, que a obra de Deus continue na minha vida. Quando o Senhor olha para nós, todas as vezes que o Senhor olha para a sua igreja, Ele sempre tem palavras de ânimo. Primeiro dizendo assim: manda o povo que marche. Está andando aí ou não? Estou, pastor, estou indo. Estou indo, irmão. Quando você vir na presença de Deus, ande, acredite e saiba que Ele tem poder para abrir o mar, para tirar você da fornalha, para fazer tudo na sua vida. Mas só tem uma coisa: diga assim para o irmão assim: não desanime. E uma das coisas mais perigosas na vida do ser humano chama-se desânimo. Desânimo é o síndrome da depressão. Depressão não é demônio, não. Depressão é o estado clínico para demônios. Uma pessoa que está em depressão porque ela foi tanto locateada que ela não tem mais nem direção. Uma pessoa sem direção é uma pessoa em depressão. Ela não é demoniada, ela simplesmente é um canal para o diabo. Porque o diabo só precisa de um corpo. E um corpo desanimado é ferramenta e instrumento para ir para o inferno. Mas nesta manhã Deus vai dar vitória para mim e para você, porque a obra de Deus não vai parar na minha e na sua vida. Diga assim: desânimo, show. Vai-te embora em nome de Jesus. Então agora eles se levantam. Então temos que tomar cuidado com esse desânimo, porque ele faz nós parar na caminhada. E é o desânimo que a gente chega em casa cansado e dá um desânimo. Ai meu Deus, hoje não, Jesus. E quando levanta pela madrugada, dá vontade de orar e diz: ai Jesus, hoje não, Senhor. E manda ler a Bíblia, já chega: ah, Senhor, é um desânimo. Irmão, vamos comer um sorvete. Opa! Irmão, vamos pro lago. Opa! Parece até uma vitamina B no camarada. Diga assim: sabe por quê? Você não vai gostar do que eu vou dizer. Diga assim: sabe por quê? Porque a obra carnal ainda está viva, mas a espiritual está morta. Então as coisas do espírito não te atraem mais, mas a carnalidade... É triste isso. O desânimo faz cessar a obra na casa de Deus. Estamos como na presença do Senhor. Não podemos ver um sol, não podemos ver algo que nos atrai, que já saímos correndo. Ele é o sol da justiça, Ele é o melhor na nossa vida. E eu quero dizer para você, eu sei que foi difícil, mas graças a Deus que você venceu você e veio nesse culto nessa manhã, porque Ele tem uma palavra de ânimo para você, aleluia. Lendo um pouco a história de Billy Graham. Billy Graham escreve dizendo que o diabo, um dos seus livros, diz que o diabo sempre apresenta alguma coisa, e fizeram uma reunião para que soubesse como destruir a igreja, como destruir os crentes. E uma das reuniões, o diabo estava ali, o primeiro demônio se levantou, e ele disse assim: como fazer para destruir esses crentes, ou fazer eles caírem? E ele disse: vamos dar riqueza para eles, dar bastante riqueza, vamos dar fama, vamos dar glória, e com certeza eles não vão resistir, eles vão cair. Aí o outro diabinho levantou e disse assim: não deu não, não funciona não. Esse já está mais velho do que... Aí ele disse: então vamos mudar. Então o segundo se levantou e disse: já sei como é que nós vamos fazer. Vamos colocar na vida deles o desejo sexual, eles vão ficar todo depravados, vão ficar aí fazendo a porcaria que dá. Daí o outro se levantou e disse assim: não dá. Eles também, já tentei várias vezes, e também já não deu. Alguns caem, outros não caem, porque é uma tribulação. Abra sua Bíblia. Só vai dar glória quem é vencedor aqui. Tiago capítulo 4, versículo 7. Aleluia. O diabo arma armadilha para nos destruir. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo. E ele fugirá de vós. O inimigo, irmãos, todo dia lança desânimo, lança armadilha, coloca em nós problemas ou até momentos que a gente fica balanceando.
Mas quem é temente a Deus, sujeito à glória de Deus, aleluia, teme a Deus, ele resiste o diabo e ele fugirá de vós. Ele não consegue suportar o crente que teme a Deus. Ele não consegue suportar um crente, um servo de Deus, que tem ânimo. Josué estava desanimando. E ele disse: Josué, esforça-te e tem. Deus sempre apareceu dando ânimo. Gideão estava lá, todo atrapalhado lá, malhando trigo no lagar. Que situação. Aí chega o anjo e diz assim: está tudo errado, meu filho. Foi isso que o anjo falou? O Senhor é? O Senhor é? Aperta o dedo assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vou explicar para você na vida espiritual. Às vezes você perguntando assim para ele: Deus, o que eu estou fazendo nessa Suíça, Deus? Você está totalmente fora, não é verdade? Mas está trabalhando para ajudar a sua família, está sendo honesto. Se você é honesta, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas se você está fazendo coisa errada, problema. Cedo ou mais tarde, Deus trará juízo de tudo que fizermos. Eu não sei se os irmãos conhecem essa passagem, mas em 1982, houve um testemunho de um irmão, um pastor, que lá no Rio de Janeiro houve um grande temporal em 1982. E fez um grande estrago no Rio de Janeiro. E o pastor ali com a igreja ficaram preocupados com aquela tempestade, levaram agasalhos para ajudar as pessoas que ficaram desabrigadas. Mas chegando ali, algo chamou a atenção, porque a chuva havia derrubado muitas casas, mas tinha um senhor ali de idade, naquela chuva. Irmã Maria, ele estava ali levantando a casa dele, na chuva. Aí o pastor olhou para ele e disse: meu filho, você vai levantar essa casa sozinho? E ele disse: vou. Mas o senhor está cansado, o senhor está velhinho, e como é que o senhor vai levantar essa casa? E ele disse assim: eu vou levantar porque eu vou conseguir. Olha a força daquele homem. Ele disse: eu vou levantar esta casa porque eu vou conseguir. Aí passou aquela noite, a temporada não passava, o pastor voltou e lá estava de novo o velhinho reconstruindo a sua casa. O pastor estava lá, chegou de novo e viu que ele não estava nem desanimado e nem triste, mas ele estava construindo a casa. E ele disse assim: o senhor ainda vai reconstruir? Agora é que me chama a atenção. Diga assim para o teu irmão assim: você tem poder, diga assim, ó, você tem certeza que você vai parar? Porque se depois desse testemunho aqui, eu creio que Deus vai fazer algo na sua vida. Aquele homem olhou e disse assim: o senhor ainda vai reconstruir? Lá vai a resposta do crente. Diga assim: o velhinho sou eu. Diga assim: o velhinho sou eu. Diga assim: a chuva levou a minha casa, mas não a mim. Mas não é. O problema levou você as coisas, mas não levou a presença de Deus na sua vida. Você tem força para reconstruir? Ele disse: ei, levou a minha casa, mas eu ainda estou de pé. E ele disse: agora eu vou reconstruir esta casa. Não estou triste e nem desanimado, mas eu vou começar a reparar os erros que eu cometi na primeira casa. E ele começou a dizer: se a minha casa tivesse sido construída com esse alicerce, o vento não teria derrubado. E ele começou a analisar os erros que ele cometeu na primeira casa. Diga assim: o desânimo, a luta que eu estou passando, ou que eu passei, não é para desanimar, é para corrigir. Fiz uma autoanálise na minha vida, estou me corrigindo. E Deus também está me corrigindo. Já botou o cabelinho aqui.
Foi melhor. Está corrigindo. Você corrige, Deus corrige. Amém? Já não estou mais brigando, já estou sorrindo. Estou mais magro. Você quer que Deus mude você, irmão? Escute. Quer que Deus mude você? Quer que Deus continue a obra na sua vida? Querem ou não querem? Eu sei que nessa manhã Deus quer continuar a obra na sua vida, mas você precisa entender que pare de acusar os outros. É na hora de você reconstruir e começar a ver onde é que está o seu erro. Não pare. E aquele velhinho continuou e deu uma lição naquele homem. E ele disse: vou reconstruir a minha casa e vou corrigir todos os erros que eu cometi. E que nessa manhã nós possamos olhar para os nossos erros. Diga assim: eu só estou de pé, porque quem me chamou foi Ele. Foi Ele. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você está nessa luta, quanto tempo você está nesse problema, mas eu te digo, em nome de Jesus, não desista. Repare as brechas. Veja onde é que aconteceu o problema, veja como eles surgiram, o porquê que você chegou a essa situação. A nossa vida é um ciclo, irmãos. E nós só colhemos aquilo que nós plantamos. E quando eu falo para você que Deus olha para a intenção do nosso coração, e isso é tão claro e tão real na minha vida, que tudo que você fizer hoje, independente de religião, Deus é justiça, e o que opera na nossa vida não é igreja, e nem nome de igreja, e nem pastor, mas a justiça de Deus. Porque Deus sabe, por isso que Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Ele está dizendo assim: justiça não é para que você seja justo, justiça, irmão. Não é para ficar nem no lado de um e nem no lado de outro, mas ficar no que é certo. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas graças a Deus que Ele é o nosso Senhor e perdoa todos os nossos pecados. Amém? Nós vamos tomar a ceia. E isso é símbolo de que Ele sofreu, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas. Segura. E que adquira de mim vestes brancas. Então você entende que Deus manda nós se vestir. Continua. De vestes brancas e colírios. Limpas e puras, para que não fique nu e envergonhado. Coloque roupas brancas para que você não esteja nu na minha presença. E que obtenha de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. E comece a colocar colírio nos seus olhos para você não ver tanta maldade e ver a minha glória. Porque, olha, irmão, precisamos de colírio de Deus, porque é tanta maldade que a gente acaba pecando. O peixe morre pela... Não, morre pelo olho. Se não olhar, ele não morde aquela isca de jeito nenhum. Então, cuidado com os teus olhos, viu? Sabe por que Sansão morreu? Porque ele disse: mas me agrada os olhos. Vai lá, bum, morreu. Tá? Por favor, 16. Apocalipse 16, 15. Isso é isso? Acharam? 16, 15? Pode ler. Tome nota. Eu virei tão inesperadamente como um ladrão. Benditos todos aqueles que estão me esperando. Conservam de prontidão os seus mandados e não precisam andar nus nem envergonhados. Mais uma vez Deus fala: e não precisam andar nus e envergonhados. Por que Ele fala isso? Vamos voltar para a mensagem. Só li aqui para você entender o que eu vou pregar aqui. Zorobabel e Josué se apresentaram, sumo sacerdote, e o diabo afrontou Josué de uma certa forma. Você pode ler no livro de Zacarias, capítulo 4. A Bíblia diz que quando a vida espiritual de um crente não vai bem, olha bem, quando a vida espiritual de um crente não vai bem, tudo vai mal.
Por quê, pastor? Não pode se desconsiderar que o problema na nossa vida, ela é tanto natural como espiritual. E eu vou dizer outra coisa. Por quê? A ordem de Deus era espiritual para aquele povo. Não era natural. Você pode chegar sujo do seu trabalho, sujo da sua roupa normal, mas Deus manda para enfrentar o diabo, tem que ter vestes brancas. Não dá para enfrentar o inimigo, porque ele é acusador. E Josué agora se apresenta, e o Senhor fala com ele e diz: olha, meu filho, lá em Zacarias capítulo 3, e o sumo sacerdote Josué estava com as suas vestes sujas diante do anjo. E foi tirada toda a sua autoridade contra Satanás. Satanás não podia, olhou para a cara dele e disse: ei, seu sujo, vens aqui me repreender, seu sujo? A obra de Deus, diga assim, só vai continuar. A obra de Deus só vai continuar. Diga comigo, a obra de Deus só vai continuar se eu não estiver nu na presença de Deus. Nu? E quero que compres de mim vestidos brancos, para que cubra a tua nudez. Deus não olha para nós, vou tornar a dizer, Deus não olha para mim, para você de veste, Ele olha para nós nus. E Ele colocou roupas espirituais, para que o diabo não venha nos afrontar. E eu te pergunto, como está a obra de Deus na sua vida? Como estão as suas vestes diante do Senhor? Zorobabel também estava ali, fazendo a obra do jeito que dava. O Senhor disse: Zorobabel, o que é, meu filho? Para. Você está fazendo a força aí toda, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu tomei essa palavra para mim. Jesus, é do teu Espírito. Traz quem quer, leva quem quer, converte quem quer, porque não dá para fazer nada, irmão. A gente fica igual o Zorobabel. Aí ele olhou, o Zorobabel olhou: Senhor, o que vai acontecer? Ele diz assim, diga assim, as dificuldades, os montes, são problemas, mas para Deus vão se tornar planícies na presença do Senhor. Quando você entrega tudo na mão do Senhor, a sua luta, ela não é nada para Deus. Nada. E quando Zorobabel entrega agora a sua vida para Deus, o Senhor diz assim: quem começou a obra na sua vida sou eu, e quem vai terminar sou eu. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém superior. Você só precisa de mim. Quantos precisam de Deus? Quantos precisam do Senhor? Quantos precisam de Todo-Poderoso? Amém? E a Bíblia diz que agora o sumo sacerdote Josué estava com as suas vestes sujas. Satanás veio ali e acusou ele, mas o Senhor vem, dá perdão para Josué, perdoa Josué. Olha só o que Deus faz. Ele disse assim: ei, vou perdoar toda a tua iniquidade. Ele perdoa o pecado ou não perdoa? Josué, eu vou te perdoar, porque a obra de Deus não vai morrer na sua vida. E disse ainda assim: coloca nele vestes brancas, limpas. E colocou vestes limpas sobre ele, e também colocou sobre a sua cabeça o quê? Ele colocou um turbante limpo sobre a sua cabeça. O turbante simboliza uma mente de Cristo. Quantos tem mente de Cristo aqui? Irmãos, tem dias que a gente fica tão atribulado com o nosso passado, que o inimigo usa isso para nos entristecer. E a cada dia, viver a cada dia, é não deixar o diabo ficar nos acusando 24 horas pelos nossos erros, porque nós somos errados mesmo. E ele só nos amou porque a gente é errado. Porque se fosse perfeito, nós não estaríamos indo para o céu. Diga assim: ele me ama porque sou pecador. Não para permanecer no pecado, mas para ser livre do pecado. Amém, irmãos? Então agora estava Josué agora totalmente com vestes brancas, estava ali com o seu
turbante limpo na sua cabeça, e agora sua mente estava totalmente sendo usada para ser sacerdote na casa de Deus. E sabe o que aconteceu com Josué? Josué se animou. Josué se levantou-se. Porque agora ele disse, a obra de Deus vai continuar na minha vida, porque o diabo não tem poder mais de acusação sobre mim. Aleluia. Então na sua mente nessa manhã, que o Espírito de Deus venha te dar sabedoria, para você repreender todas as afrontas do diabo que luta com você na sua mente. Nós jamais poderemos libertar cativos e oprimidos se a nossa vida diante de Deus está totalmente errada. Sabe por que os gadarenos olharam para Jesus? Porque eles não olharam para Jesus humanamente, olharam espiritualmente. E diz, o que temos nós contigo, Jesus? Tu já veio nos atormentar do tempo? Meu Deus, olha o medo do diabo. Não é para você ter medo do diabo. E se você for afrontar o diabo, que você esteja em condições para isso. Tem gente que pega aí, vai fazer expulsão de demônio, não se expulsa assim não. Só sai se você tem negócio com Deus. Se a sua vida está em santidade com Deus. Se as suas vestes estão brancas e que o diabo não venha lhe acusar. O diabo não suporta isso. Por isso que você não precisa se preocupar. Agora se fica ali, o diabo não sai, meu filho, pode eu dar uma limpada nas tuas vestes, porque o diabo não sai. E quando agora Josué faz isso, e eles começaram a dizer, o Senhor disse, eu vou construir, eu vou fazer a obra na sua vida, mas vocês têm que primeiro colocar vestes, vocês têm que entender que a obra é minha, a obra não é de vocês, é eu que dou crescimento, é eu que faço. Se levante de pé. 1 João 1:7. Mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, se estivermos andando na luz, na presença de Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E aí temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Como está a obra de Deus na sua vida? Ela está sendo destruída por samaritanos? Ou ela vai se levantar porque tem profeta de Deus dizendo que a obra não vai parar? A obra vai continuar. Quando estava ali, o diabo sempre acusando a mente daqueles homens. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E Deus jamais abandona o seu povo. Agora levanta dois profetas, Ageu e Zacarias. E quando Deus usa esses dois profetas, levanta Josué e diz, tenha ânimo, construa a casa de Deus. Não pare a obra. Faz 18 anos que vocês pararam a obra. Eles só estavam pensando em reconstruir casa. Irmão, tem crente que quando ele se acomoda na obra, é uma tristeza. Isso está na Bíblia. Quer ver só? Abra sua Bíblia aí. Ageu, capítulo 1 e 4. Olha só o que o povo fez por 18 anos. Deus disse assim, meu filho, sai dessa vidinha. Vocês estão tão preocupados agora com a vida de vocês, que vocês deixaram a obra de Deus a ser totalmente paradas. Ageu, capítulo 1 e 4. É para vós templo e habitáveis nas vossas casas estucadas. Intocadas. E esta casa há de ficar deserta? Hoje não vou na igreja não, estou cansado. Deus me deu um carro, me deu uma casa, eu sou falido, a televisão plasma, uma história muito fina, E eles estavam totalmente desanimados e começaram a construir casas. Já chegou a hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis. Luxuosas e confortáveis. Enquanto o templo continua em ruínas. Enquanto o templo está em ruínas. Ei! A obra começa onde primeiro? E é isso que o povo está. Preocupado com a sua vida. Preocupado com as suas coisas luxuosas. E Deus disse, ei,
Enquanto vocês estão no luxo, a minha obra está perecendo, a minha casa está perecendo. Vocês não fazem mais nada para que ela prossiga. Não oferta, não dizima, não contribui voluntariamente, não faz as coisas com amor, abandona porque agora é você. E Deus disse: ei! A obra de Deus na sua vida não para, porque Deus levanta nessa manhã Ageu e Zacarias para dizer: esta obra ainda vai continuar. Saia da mordomia. Deus está mandando nós sair do conforto. Enquanto estamos vivendo bem, como eu disse, Deus ama nós e nós amamos Ele como Ele nos ama. Se Deus não der o que você quer, já murmura. Eu quero só orar aqui, porque todos nós somos pecadores. Eu não estou falando aqui para ninguém. Todos nós pecamos. Essa mensagem é forte. Essa mensagem é uma mensagem de consciência. Dizemos que amamos a Deus, mas fazemos, um esquinho para Deus. Jesus está voltando. O desânimo faz o quê? De novo, o desânimo na casa. Deus quer te levantar nesta manhã. Parece que a história se repete no nosso dia de hoje. Tanto tempo na igreja, tanto tempo nessa Suíça, e você sempre patinando. Porque só está pensando em você. Faça para Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero chamar aqui só quem quer que a obra de Deus continue em você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que a obra de Deus continue na minha vida. Eu não quero você aqui com emocionalismo, não. Eu quero que você entenda e que o que foi pregado aqui nessa manhã seja realmente o que você vai fazer. Você vai nascer para Deus. Você vai de novo devolver a Ele o que Ele acreditou em você. Eu sei que você errou, eu sei que você caiu, você pecou, mas uma coisa eu tenho que dizer: o sangue de Jesus nos purifica. Então deixe esse demônio para lá. Coloque na sua mente uma mente de Cristo. Quem me chamou para esta obra foi o Senhor Jesus. E Ele disse: e aquele que permanecer até o fim. Quantos vão até o fim? Quantos vão até o fim? O diabo não suporta crente que vai até o fim. Se ir até o fim, ele fica com raiva. Já tentou várias vezes, já foi, pastor? Mas o pastor está aí. Glória a Deus, pois vencerei. Assim mesmo, glória a Deus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome. Não é de enfermidade, não é da igreja de ninguém, é no nome do. Então feche os teus olhos, amado Deus. Eu apresento a tua igreja, nossas vidas, Senhor. Meu Deus, levanta-nos com força. Deus, não deixa nós ficar nessa vidinha natural. Não deixa nós, Senhor, deixar o teu templo, a construção da tua casa inacabada, porque estamos desanimados. Meu Deus, quando as pessoas deixaram passar, Senhor, nas nossas vidas, vamos, Senhor, poder agarrar com as unhas, com os dentes, a oportunidade que Tu tem nos dado nesta manhã. Pai, eles ficaram 22 anos para construir o templo. Meu Deus, muitos ali não desfrutaram da bênção, mas os que permaneceram viram a promessa se cumprir. Nesta manhã, Senhor, levanta homens e mulheres, aleluia, neste lugar, Senhor, que vão fazer a Tua obra. Senhor, que vão ver a Tua glória, a glória de Deus. Senhor, levanta nesta manhã. Não deixe que a obra de Deus venha cessar na nossa vida, porque primeiro na nossa vida, depois na Tua casa. Diga comigo, digo não. Eu vou dizer não ao desânimo, ao obstáculo. Eu vou dizer não ao inimigo. Aleluia, eu vou avançar nesta manhã. Esta igreja vai avançar nesta manhã. Meu Deus, nós vamos avançar nesta manhã, porque Tu levanta profeta neste lugar. Meu Deus, triunfa nas nossas vidas. As dificuldades fazem nós desistirem. Deus, 22 anos, Senhor, sofrendo, mas a promessa se cumpriu. Nesta manhã, Senhor,
Levanta uma igreja forte, uma igreja remida, uma igreja lavada pelo teu sangue, uma igreja que renova suas forças, uma igreja que crê que a promessa e a obra de Deus não vai parar aqui, mas vai continuar para a honra e para a glória do teu nome.